Beleza, galera ligada nesse Boletim AV especial de terça-feira, véspera de mais um jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor tá meio preocupado, até porque foram 3 jogos, 3 empates e amanhã é vencer ou vencer. O Vasco recebe a Ponte Preta em São Januário e vamos falar muito sobre essa partida, sobre o treinamento que acabou agora há pouco no CT Moacir Barbosa. Tivemos visita de torcedores do Vasco conversando com jogadores, dirigentes e comissão técnica para tentar apoiar, mas também reivindicar futebol, porque o Vasco precisa da vitória amanhã contra a Ponte Preta. E vamos falar também sobre o balanço financeiro divulgado pelo Vasco de 2021. Tem situações que o Vasco comemora, mas outras para ficar bem atento. E daqui a pouco a gente traz todos os detalhes nesse Boletim AV. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copie o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos e, claro, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá. E como eu disse, o Vasco treinou agora há pouco no CT Moacir Barbosa, último treinamento visando a partida de amanhã, quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco recebe a Ponte Preta às 9h30 da noite em São Januário, fechando essa rodada. É o jogo da televisão, a TV Globo passa para quase todo o país essa partida, além, é claro, do sistema pay-per-view para quem não é do Rio de Janeiro, estados onde vai passar essa partida. Então o torcedor tem que ficar ligado, a expectativa é de um bom público em São Januário. O torcedor do Vasco vai tentar apoiar o time, mesmo com tudo que está acontecendo. O Vasco não venceu até agora na Série B, o Vasco ocupando nesse momento a 15ª colocação. Hoje tem jogos pela Série B e o Vasco precisa abrir o olho, precisa vencer para voltar a ficar na parte de cima da tabela, o que é muito importante para o Vasco. É uma partida decisiva, o Vasco precisa da vitória. O técnico Zé Ricardo fazendo ali mexidas, mas não deve mexer na escalação do Vasco que iniciou o jogo contra a Chapecoense. A escalação deve ser a mesma que a gente vem falando durante os dias, até porque Juninho e Vitinho, por exemplo, estão fora dessa partida e o técnico Zé Ricardo deve mandar a campo Thiago Rodrigues no gol, na lateral direita o Gabriel Dias, na zaga com Quinteiro, Anderson Conceição e o Edmar na lateral esquerda, no meio campo Zé Gabriel, Yuri e Nenê, e lá na frente Eric de um lado, Figueiredo do outro e o Raniel lá na frente. Esse deve ser o provável time do Vasco para o jogo de amanhã, 9h30 da noite em São Januário. E olha, teve também, como eu disse, hoje no CT Moacir Barbosa, a visita de torcedores da Força Jovem que estiveram no CT. Você está vendo a foto aí na tela. Eles conversaram com Nenê, Anderson Conceição, o técnico Zé Ricardo, o Carlos Brasil, gerente de futebol, além, é claro, também do vice-presidente geral do Vasco, o Carlos Roberto Osório. E o zagueiro Anderson Conceição, atual capitão do time, fala sobre essa reunião que tiveram com torcedores que cobraram resultados, mas também, segundo o Anderson Conceição, estão apoiando a equipe para buscar essa vitória. Sim, teve uma reunião aqui, uma reunião bastante produtiva. A torcida veio nos cobrar e também veio nos apoiar. Está fechado com a gente. A gente sabe que a gente vive um outro momento, outra fase. Então, quanto mais a gente tiver torcida, jogador, diretoria, todo mundo junto, as coisas tendem a andar pelo caminho correto. Então acho que tem que ser assim nesse ano de 2022. Tem que estar todo mundo andando no mesmo trilho para querer o bem do Vasco. Todo mundo estava na reunião aqui, foi uma conversa bastante tranquila. A torcida colocou o que eles pensam, a gente colocou também o que a gente achava e foi uma conversa que é muito válida. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade.
E o Vasco divulgou hoje o balanço financeiro referente à temporada de 2021. Tem números importantes, o Vasco comemora até um superávit, a questão de diminuição da sua dívida, então você vai saber todos os detalhes de como foi feito essa divulgação do balanço agora nesse Boletim AV. O Clube de Regatas Vasco da Gama publicou hoje no site oficial seu demonstrativo financeiro do exercício 2021, que aponta avanços importantes na recuperação financeira do clube, com uma redução na sua dívida de quase 100 milhões de reais, mesmo em um ano marcado pelas contingências geradas pela pandemia da Covid-19 e terminando em 31 de dezembro de 2021 com superávit nas contas de 120 milhões de reais. Na carta de apresentação do balanço, o presidente Jorge Salgado registra o desapontamento da administração com o não atingimento do principal objetivo de 2021, que era o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, as demonstrações financeiras apontam que o clube avançou em áreas estratégicas, como a implantação de uma profunda reestruturação administrativa que garantiu uma redução de gastos com funcionários em mais de 60 milhões de reais no ano, a captação de 34 milhões de reais a baixo custo para regularização o fluxo de caixa no primeiro semestre, principalmente para quitar salários atrasados e fornecedores, reduzindo as despesas financeiras em 2021 em mais de 10 milhões de reais. Além disso, o clube conseguiu o aumento da receita na venda de atletas, 30 milhões a mais que 2020, renegociação de dívida tributária, incremento de quase 80% do valor dos patrocínios da camisa, além de aumento de valores arrecadados com licenciamento e plataformas digitais. E um dos pontos de destaques foi o equacionamento das dívidas cíveis trabalhistas através do RCE, Regime Centralizado de Execução, o que impede o Vasco de ter penhoras e bloqueios judiciais desde que deposite mensalmente 20% da sua receita corrente mensal em juízo. Essa dívida vinculada ao RCE pode ser paga em 6 anos, podendo ser prorrogada por mais 4, desde que o clube pague 60% do total no prazo inicial. Vale ressaltar que o trabalho feito em conjunto com os departamentos financeiro e jurídico reduziu a dívida de curto prazo do Vasco de 319 milhões de reais para 203 milhões, bem mais próximo da receita projetada para o período, que é de 180 milhões. E hoje no AV News, mais tarde com o Flávio Dias, vamos trazer todos os detalhes, um debate especial, vamos receber presenças importantes para falar sobre esse balanço, mas eu vou trazer aqui um membro do canal Atenção Vascaínos que trabalha com finanças, é contador e pode dar detalhes sobre esse balanço apresentado pelo Vasco. Ele é João Câmara, que inclusive participou da nossa live ontem à noite, você que não viu, o card está passando aqui em cima, e o João Câmara agora faz uma análise dele sobre esse balanço do Vasco. Fala aí, João, boa tarde. Fala aí, pessoal do canal Atenção Vascaínos, tudo bem? Vou falar para vocês aqui um breve resumo em 5 pontos do balanço publicado pelo Vasco hoje. Primeiro ponto, a gente teve em 2020 e 2021 o efeito da pandemia, né, que trouxe uma grande perda para o clube, principalmente em termos de bilheteria, né? Segundo ponto, a gente teve também o RCE. O RCE foi talvez a grande conquista na parte administrativa e jurídica do clube ao longo de 2021, onde aproximadamente 100 milhões de reais foram obtidos como forma de desconto, né, na parte trabalhista e tributária. Terceiro ponto, a gente teve o efeito da Série B, que bateu na porta do Vasco. O que isso significou, pessoal? Estagnação de receitas, as receitas não aumentaram, e uma poupança enorme de custos para o clube não ficar ainda mais deficitário. O clube informou que a poupança de custos foram na ordem de 60 milhões. E se a gente colocar também a parte de receita diferida, o que é isso? São receitas que não entram no caixa do clube, receitas que o clube ele tem que reconhecer no seu balanço, mas que não entram no caixa, não batem no banco. Isso também girou na ordem de 65 milhões de reais. Tivemos também os jogadores que salvaram o ano financeiro do Vasco, né? Ou seja, dinheiro que entrou de fato no caixa do clube. Thales Magno, com 42 milhões de reais, e Arthur Salles, com 12 milhões de reais. O quinto ponto que vale a pena a gente falar é a dívida do clube, tá? Que chama muito a atenção de quanto está concentrado no curto prazo, né? Aproximadamente 70% da dívida bancária do clube está no curto prazo. Isso fica na casa dos 82 milhões de reais a pagar só em 2022, tá? Chama a atenção também o empréstimo feito pelo presidente Jorge Salgado, em quase 26 milhões de reais que ele emprestou para o clube, com juros praticamente subsidiados. Hoje, pra você ter uma ideia, está abaixo do que rende uma renda fixa, por exemplo. Tá? E uma breve conclusão,
que o Vasco enfrentou um período muito crítico ao longo de 2020 e 2021 e certamente, pessoal, o pior já passou, tá? Na parte financeira, o clube vai ter que focar no aumento de receitas ao longo dos próximos anos, que estão estagnadas, e deve saldar até o final desse ano, como eu falei, mais de 80 milhões de reais em dívidas bancárias que estão no curto prazo. A esperança é que a 777 acelere esse processo de recuperação financeira e o clube cumpra com as suas obrigações e saia desse descasamento grande que a gente ainda tem entre antecipação de recebíveis, coisas que a gente tem a receber ainda ao longo dos próximos anos, e entrada efetiva de recursos no caixa do clube. É isso aí, galera. Forte abraço. Valeu, João, obrigado pela sua análise. Como eu disse, hoje à noite nosso AVNews ao vivo, 9h30 da noite, com muitos detalhes. Pessoas importantes do Vasco, inclusive, vão falar sobre essa questão do balanço que foi divulgado hoje pelo clube. Vamos ter participações importantes, então é importante demais você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar para você ficar atento e ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. E para fechar, uma informação importante, você que ainda quer ir a São Januário assistir essa partida, vá lá no sóciogigante.com e saiba de todos os detalhes para comprar o seu ingresso e assistir esse jogo. O Vasco vai precisar muito de você no estádio em São Januário, apoiando contra a Ponte Preta em busca dessa primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o que vai ser muito importante. O Vasco dando esse salto, chegando a 6 pontos e ficando ali na parte de cima da tabela. Vai ser muito importante essa vitória e o Vasco conta com você, torcedor, que estiver em São Januário. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. A gente volta amanhã no Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!